Tá. Eu comecei a gravar a partir de agora. Então, o que que nós vimos aqui agora? Só para quem, de certa forma, né? Só que agora que eu comecei a gravar aqui. A gente está estudando a questão 137 na questão do ferir, né? O que fere Deus à humanidade. Aí entendemos Deus no seu processo criativo. E aí ele cria tanto espíritos como condições para que sejamos felizes. Nessas condições vêm as leis naturais, são as leis morais. E a principal delas é justiça, amor e caridade. Na questão de espíritos, ele nos cria simples e ignorantes, vazios, para que a gente chegue a ser espíritos puros. Espíritos puros e felizes, tá, gente? Puros e felizes. Mas nesse caminhar do simples para ignorante aqui, o que que acontece? A gente começa a destonar dessa lei de justiça, amor e caridade aqui. E aí vem o sofrimento que nos alcança. E esse sofrimento em diversas dimensões. No planeta, nos países, na sociedade desses países, na família e na individualidade. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que nessa questão evolutiva aqui, de mundo de expiação, prova para muitos regenerados, algo está acontecendo que essa comunidade envolvida na sua evolução nesse planeta Terra está precisando resolver alguns problemas que ela não tem resolvido com naturalidade. E aí acontece esse grande movimento, né? Acontece esse grande movimento que nós estamos vivendo hoje. A gente precisa ser merecedor do mundo de regeneração. Para falar a verdade, nós estamos na transição já de expiação, prova para regeneração. Então, para que possivelmente aconteceu algo, que nós precisamos olhar para as coisas mais sagradas da nossa vida. E a gente tem que pensar muito bem, gente, porque nós estamos cerceados de até nos encontrar no centro espírita, de até irmos às igrejas, de até ir nos nossos trabalhos de caridade. Então, a espiritualidade não permitiria que isso acontecesse se nós não tivéssemos outras urgências para a nossa evolução. E essas urgências estão dentro do nosso lar. Acredito eu, tá, gente? É uma opinião minha. Porque isso que eu estou falando para vocês é muito sagrado, né? Está dentro do processo de caridade, está dentro do meu movimento de evolução. Hoje até disso eu estou cerceado, porque eu estou tendo que cuidar do olhar para minha esposa diferente, do olhar para o meu cachorro diferente, do olhar para os meus filhos de uma forma diferente, né? Porque eu estou convivendo ali no fechamento e tal. Então, de certa forma, e tem também as opções que eu tenho, o que eu tenho para fazer nesse momento? É introspectar, gente, é olhar as imperfeições que eu tenho, olhar as imperfeições nos relacionamentos que eu tenho. Porque daí existe o lado negro do meu espírito que eu preciso trabalhar. Ah, eu sinto incomodado com isso. Ah, não aguento isso. Ah, não sei o quê. Ali eu fico impaciente com as situações. Ah, ela usou pasta de dente todo. Ah, não sei o quê. Entendeu? São essas pequenas coisas. E como eu disse, é como se nós fôssemos faxineiros que deixamos algumas coisas para limpar. Deixamos poeira nos cantos, copos sem lavar, vasilhas. E faxina não é isso, né, gente? Faxina é faxina. É limpar tudo. É deixar tudo no seu melhor proveito. E aí a gente está tendo que reformular isso. E a gente tem que entender que isso chegou para a gente está tendo uma grande oportunidade, que pode ser que sem esse momento a gente não conseguisse, né, passar no nosso interior para um processo de regeneração. Aqui, no mundo de provas e expiação, domina o mal. A gente tem que pensar, será que o mal domina em mim? Será que a maioria dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas atitudes ainda estão sendo originadas pelo meu sentimento do mal que eu aprendi nas minhas vidas passadas? Ou será que eles já estão no processo de regeneração, de refazimento? Eu hoje não os atendo tanto, a minha índole negativa. Eu busco atender uma índole de renovação. E por isso que eu tenho que parar e pensar um pouquinho, tá? E aí, como sempre, no quadro da evolução, eu preciso deixar que esse grau de animalidade domine o meu caminhar. Esse grau de animalidade, ele me faz ter raiva, me faz ter rancor, me faz ter mágoa, me faz ser egoísta, me faz ser orgulhoso. Para que eu consiga
me desmaterializar. O que é desmaterializar? Tirar essas paixões do meu coração e conviver numa estrutura de angelitude, aonde a questão espiritual prevalece na minha vida, em tudo, né? Em tudo. Tem uma questão, gente, que é muito interessante. Pena que eu não tive tempo de pôr ela aqui, mas eu não vou mudar, não, para a gente não se perder. Eu acho que é João 6:23, né, que fala para gente, eu tenho até aqui, depois eu vou trazer isso para gente, que ele fala para gente o seguinte, eu não sei se vocês lembram, Jesus, na multiplicação dos pães, lá a questão dos peixes, né, ele alimenta essa multidão, que era muito mais que 5.000, a gente sabe disso, mas ele vai para Cafarnaum e ele atravessa o lago com um barco, e aí as pessoas vão atrás dele. Mas elas não acham Jesus lá, elas vão achar Jesus pela manhã. E aí, quando essa multidão encontra Jesus, ela fala, nossa, Senhor, nós te procuramos e não te achamos, e não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, olha, gente, Adriano, com certeza, tá? A Adriano está falando para a gente aqui na questão da humanização. A gente precisa humanizar para depois espiritualizar, sabe? Mas aí, Jesus vira para eles, para a multidão, tá, gente? E fala o seguinte, olha, vocês... Porque é o seguinte, naquela época, o pessoal era muito carente, inclusive de alimento. E Jesus, ele distribuiu alimentos, né? Então eles o procuraram novamente. Aí ele fala assim, olha, vocês não deveriam me procurar pelo pão do corpo, pelo pão físico, mas você deveriam me procurar pelo pão eterno, o pão do Espírito, porque é para isso que eu vim. É claro que eles custaram a entender isso, tá, gente? Tinha judeus, inclusive, eles desenvolvem esse diálogo com Jesus. E aí, muito tempo eu li essa passagem e ficava preocupado com ela. Eu falei assim, gente, será que para servir Jesus eu terei que deixar de servir o mundo? Quer dizer, de servir o meu trabalho, de correr atrás do meu estudo. E muito tempo eu acreditei nisso. Falei assim, será que é pôr a Bíblia debaixo do braço e sair pregando e sair fazendo caridade e deixar de fazer as outras coisas? Aí custei amadurecer para entender que não é assim. Que você tem uma primeira faixa, né? Uma primeira faixa, que eu vou até desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Uma primeira faixa. E essa faixa de baixo está ligada às questões físicas. É letra horrível, tá, gente? Me perdoe. Então, essas são as questões do mundo. É trabalho, é dinheiro, é estudo dos meus filhos, etc. E aí, eu busco esse pão aqui, né? Eu busco esse pão aqui o tempo todo, dignamente, tranquilo. Mas acima desse aqui, isso aqui é para ser um tá? Existe o pão espiritual. Espiritual. Agora, quando eu transcendo desse para esse, e eu passo a buscar esse pão espiritual aqui, eu vou fazer o mais bonitinho aqui, o que acontece com essa faixa de cima? Ela sobrepõe a de baixo. Ela ressignifica a física. Ela trabalha a física. Por exemplo, uma pessoa que se espiritualiza, gente, ela vai trabalhar, o trabalho dela sofre interferência dessa espiritualização. Ele enxerga o trabalho, enxerga o chefe de uma forma diferente, enxerga a rotina. Então, quando você busca, e a gente vê lá a samaritana, o pão espiritual, ele ressignifica o pão físico. Ele toma um significado diferente, a vida fica diferente. O dia a dia fica diferente. O acordar, o pegar o ônibus, o chegar no trabalho, o trabalhar, o almoçar, o conviver com os colegas. Eu enxergo meu colega de uma forma diferente. Então, Jesus trouxe essa proposta, espiritualize a sua vida, que automaticamente você vai estar espiritualizando o seu pão de cada dia. Eu gostei de entender isso, sabe, dessa passagem de João, que é muito linda, por sinal, né? Muito linda e muito valiosa. Então, assim, eu acho que a gente precisa acelerar esse processo de espiritualização. Eu sinto que estamos deixando de fazer algo, distraindo em algumas coisas que a gente precisa evoluir, tá? E aí, voltando à questão da pergunta, quando
ele fala, eu também acho que eu trouxe uma questão dos flagelos, tá? Onde é que eu pus isso, hein? Deixa eu ver aqui. Foi na primeira pergunta, mas a gente vai atrás dela. Se eu esqueci depois, a gente fala sobre ela. O que significa flagelos, tá? Mas dentro da 737, né, com que fim fere Deus a humanidade, com que fim fere Deus a humanidade, a gente entende que esse ferir não é Deus que está ferindo. Somos nós que estamos ferindo quem? Essa lei de justiça, amor e caridade aqui, ó. E a gente precisa entender por que nós estamos ferindo essa lei. Né? Por que nós estamos ferindo essa lei? Para que a gente consiga entender o nosso papel. Então, quando a gente se estrutura para entender isso aqui, né, a gente consegue perceber que a gente precisa fazer essa faxina de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Então, eles respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Nós vimos isso lá no Prova e Expiação para a Regeneração. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que é aquelas leis morais, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento, e ele desenvolve isso. Preciso é que se veja um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E ele fala de um vício que a gente tem. Agora, olha só, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Quer dizer, nós apreciamos de um ponto egoísta. Por quê? Porque nós estamos sofrendo prejuízo. Daí vem que os qualificai como flagelos. É nós que qualificamos, por efeito do prejuízo que nos causam. Gente, de certa forma, não é só o vírus que está chegando aí, está nos pondo à prova. É o nosso emprego, é a insegurança de manter o emprego, é a insegurança de muitas pessoas já não terem nenhum alimento do dia a dia mais, de certa forma ficarem privados disso. E aí promove-se uma grande comoção, que é a caridade. Né? Existe até um movimento, adote uma família, para que a gente adote uma família nesse período, para quem está recebendo o seu salário, para poder dividir o seu. Então, uma coisa que a gente, às vezes, não conseguiu fazer no nosso dia a dia, hoje a gente vai precisar fazer, porque tem muita gente precisando. Então, é uma oportunidade. E ele fala aqui, essas subversões, que é o ato de efeito de derrubar, desculpa, gente, tem um ventinho frio aqui na janela. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias. Que subversões são essas? O efeito de derrubar, destruir. Mas destruir o quê, gente? Destruir o que há de ruim em nós. Destruir aquilo que a gente, de certa forma, está interferindo na nossa evolução. Né? São frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. Olha que coisa interessante. De uma melhor ordem, ordenação, sequência das coisas. Está havendo uma inversão na sociedade de valores. Uma inversão de valores. Né? A família está com uma inversão de valores, a individualidade está com uma inversão, a política está com uma inversão de valores. O que é inversão de valores? Vamos falar, não estou falando da política não, tá, gente? Os políticos, a política dos países deve se preocupar com quem? Com o progresso do povo, da sua população. Quando ela deixa de fazer isso, ela está invertendo a ordem das coisas. Eu, como espírito, quando eu deixo a matéria dominar a minha vida, a materialidade, eu estou invertendo a ordem das coisas, porque eu sou espírito. Eu não sou um ser humano, eu estou ser humano. Então o espírito tem que prevalecer pelo ser humano que eu sou. É igual a passagem lá de João que a gente falou. Eu tenho que transcender as questões físicas. Isso é muito importante para nós. Né? E aí, por quê, gente? Porque eu entendendo isso, colocando as coisas na sua ordem correta, a prioridade da minha vida, né, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Nós já tivemos outros períodos desse, né? A gripe espanhola, a guerra, a Segunda Guerra, né? Tudo são flagelos que nos chegam para provocar. Mas Deus que cria isso? Não, é a nossa necessidade. Deus criou aquela lei de justiça de amor lá.
Quando a gente agrediu ela, ela é brava. Ela vai e devolve. Não é Deus que deseja isso para a gente. Ele não deseja isso para a gente. Foi nós que construímos. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, o bate-papo está aberto, tá, gente? Vamos para a 738 também, que ela complementa a anterior, tá? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? A gente se pergunta isso, né, gente? Não teria outra forma? Tanta gente morrendo, tanta gente ignorante sobre o assunto e trazendo consequências para a humanidade. Ok, como é que a gente vai fazer com isso tudo? Não existe outra maneira? Será que Deus não tem pena da gente? E aí vem a resposta dos Espíritos. Pode e emprega todos os dias. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de ser diferentes, de iluminar diferente a nossa caminhada, de reagirmos de forma diferente às situações que às vezes nos tiram do sério, nos tiram do nosso conforto moral, né? Porque deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem, que é isso que a gente está buscando aqui agora, conhecimento do bem e conhecimento do mal. Porque eu tenho que comparar os dois, né? Eu tenho que saber o que é um e o que é outro. E onde é que está o conhecimento do bem e do mal? Na nossa consciência. É atender o chamado da nossa consciência. E, gente, a nossa consciência, ela acorda antes da gente e vai dormir depois da gente. Ela está ativa o tempo todo. Para falar a verdade, ela não dorme nem acorda, né? Ela está o tempo todo junto conosco. O homem, porém, não aproveita desses meios. Gente, quem de nós conseguiu modificar a sua vida assim, na sua proposta de elevação daquilo que se quer realmente, se deseja, já se percebe que tem? A gente vive fraquejando, a gente vive deslizando, a gente vive se desrespeitando, a gente vive desrespeitando o outro, né? Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho. Aí ele foi lá na origem do mal de nós, né? Orgulho me torna diferente do outro. O orgulho me faz diferente do meu irmão. E a gente estuda que não existe isso, nós somos filhos de Deus, iguais. Não existe diferença alguma naquele ser que está na calçada hoje e eu que estou aqui no meu apartamento, na minha caminha quentinha, na minha janta ali. Não existe diferença nenhuma. Se eu me julgo melhor que qualquer um dos meus irmãos, eu possivelmente estou me sendo candidato a passar por situações que me façam rever isso, né? E aí, quando a gente vê a humanidade toda passando, quer dizer, todo mundo na recuperação, né? Todo mundo não, possivelmente não, a maioria das pessoas, todo mundo não, né? A maioria, tá, gente? Não tem exagero da minha parte isso. Está fazendo a recuperação agora. Que lhe faça sentir a sua fraqueza. Nós precisamos entender a nossa fraqueza para nos fortalecermos. E a nossa fraqueza é nos achar diferentes, nos achar melhores. Nós não somos melhores que ninguém, né? Nós só somos melhores que alguma coisa, quando a gente diz alguma coisa, somos nós mesmos. Como a gente faz o paralelo, o Marcelo de ontem e o Marcelo de hoje. Hoje eu tenho que ser melhor. Isso eu tenho o direito de fazer. Agora, me considerar melhor que o meu irmão, de forma alguma. Né, gente? Eu acho que é isso que é importante para a gente perceber. E aí, caminhando aqui, tem a questão A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbiu o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Olha, de certa forma, nós, mais uma vez, arguindo a justiça de Deus, né? Que essas são suas leis morais, né? Aí os Espíritos respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Quer dizer, ao materialismo, né? Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Muitos poucos de nós se preocupam com a morte. Vocês já repararam isso? Como é que eu vou morrer, hein? Como é que eu vou fazer a minha passagem? E aí tem uma mensagem também em João. Deixa eu ver se é em João ou se é em Lucas. Né, que fala para nós que nós granjear amigos, né? Porque eles que vão falar na hora da morte, eles que vão falar. Por quê? O bem, eu não posso falar do bem que eu tenho em mim, porque eu não enxergo nem posso enxergar.
Quem enxerga o bem em mim é meu irmão. Ele que fala de mim, né? Então, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Acho que eu já falei isso no grupo. O que são as riquezas da injustiça? A matéria, gente. É utilizar o que Deus me deu na materialidade, que é o meu salário, a minha casa, o meu carro, a minha roupa, para dividir com o outro, para trazer conforto para o outro, para auxiliar o outro. Porque essas riquezas que eu tenho hoje não são minhas. O que são minhas são as riquezas espirituais, são as morais, o que eu trago dentro do meu coração. Porque quando eu desencarnar, elas vão comigo. A roupa, o carro, o apartamento não vão. Então a gente precisa construir sentimentos de gratidão do meu irmão para comigo. Porque isso é que vai me ajudar quando eu for desencarnar. Isso é que vai me fazer passar do umbral ou não, né, gente? Essa energia. Ora, conforme temos dito, a vida... Deixa eu só pôr aqui, senão vocês se perdem, né? Vocês não sabem onde é que eu estou. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Ô, gente, a espiritualidade, claro que está ciente disso para conosco. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Os espíritos formam o mundo real. Esses filhos de Deus, os filhos de Deus, é o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Isso aqui está fazendo uma aferição a Deus para conosco. Ele se preocupa mais com o nosso espírito do que com o nosso envoltório material. Então, às vezes, a carne sofre para o espírito sublimar, né? É isso que ele quer dizer aqui. Gente, Kardec e os espíritos são fantásticos, né? Trazer esse consolo para a gente entender. Porque aí, eu trouxe isso aqui que eu recebi que eu achei muito interessante. A gente tem as opções do que a gente pode estar convivendo nesse momento. Eu posso entrar na zona do medo, na zona da aprendizagem ou na zona do crescimento, né? O crescimento é aquele que passa pela aprendizagem. Na zona do medo eu posso viver, sair comprando tudo, armazenando tudo, irritando com tudo, me indignando com tudo, com a fraqueza do outro, etc. Armazeno papel higiênico, comida, medicamentos que não preciso. Então, quer dizer, tudo da insegurança, da insensatez. Mas eu posso ir para a zona de aprendizagem. Eu começo a soltar o controle, porque eu sei que tem alguém maior do que eu na direção disso tudo. Deixo-me consumir o que não me faz bem. Então, quer dizer, eu começo a extrair de mim o que não me faz bem. Notícias, discussões, etc., né? E alimentos também. Reconheço que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada. Gente, tem gente aí, né, as associações dos aglomerados, eles distribuem cestas. Eles estão precisando de cestas. Será que a gente não pode direcionar alguma coisa para... Tem gente fazendo. Nesse meio todo, igual vocês viram lá fora do país, né? Por exemplo, não sei se foi na Itália ou se foi nos Estados Unidos, o grande número de pessoas servindo, né? Simplesmente por servir, voluntários, né? Correndo risco. Ah, mas você vai lidar direto com o doente? Não, mas os profissionais precisam de alimento, alguém precisa lavar as roupas, alguém precisa produzir máscaras. Então, quer dizer, tem gente nisso tudo se movimentando para fazer algo diferente para si também, né? E aí tem o pessoal que está na zona de crescimento, encontra um propósito nisso tudo. A gente está buscando isso, gente. Penso no outro e como posso ajudá-lo. É uma excelente alternativa. Eu agradeço sempre. O melhor sentimento que nos une a Deus
é a gratidão. Gratidão por tudo que nós recebemos. Tudo. É tudo, gente. Não é um pouquinho, não. É tudo que chega para a gente. Eu vivo o meu presente. Eu não vivo a expectativa do futuro porque ele não chegou ainda. Eu só tenho o presente para trabalhar. O passado passou. O presente, eu preciso fazer o melhor de mim para que meu futuro seja melhor. Eu vivo a cada dia. O desafio de cada dia. E entrego minha vida a Deus. Né? Esse é o grande propósito do que a gente tem. E aí, a gente vai lá para João, né? Porque Jesus já nos alertou disso há muito tempo. E ele fala, né, para os seus discípulos, aqui no momento em que ele não fala nem por parábolas, ele fala diretamente, lá em João 16, lá a partir de 28, né? Saí do Pai e vim ao mundo, né? Deixa eu pegar aqui a marcação. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Aí ele fala uma coisa. Agora conhecemos, aí eles continuam, né? Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. E aí Jesus responde, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis sós, quer dizer, nós o abandonaremos. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto. Ele termina assim, tá, gente? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês têm toda a possibilidade de vencer a materialidade do mundo, o sentimento materialista, egoísta, orgulhoso. Isso é que a gente precisa vencer. Eu preciso ser igual e ser um elemento de Deus, um braço que, independente daquilo que eu passe, eu esteja servindo sempre. E a palavra do momento é servir, com coerência, com segurança. Servir. Não colocando os meus também em fragilidades, mas eu consigo servir o tempo todo. Isso é muito importante para nós, gente. Aprender a servir. Né? Aprender a servir. E aí, a gente começa a entender o que, que a vida e o que, que a vida nos cobra, né? O que, que a vida nos propicia. Pensa que acabou não, tá? Isso aqui foi só um resuminho do que eu queria fazer uma introdução para entrar no outro assunto aqui agora. Espero que vocês estejam aí, né, despertos, né? Porque é importante a gente entender isso, gente. Olhar para a família diferente, olhar para a gente diferente. Nossas orações, nossas meditações. Nossa mão na massa também. Onde eu posso estar ajudando? Eu posso ajudar pela internet, mas eu posso ajudar também a levar no carro, a colocar uma máscara, ter segurança, ter o álcoolzinho ali, ter aquela coisa, não deixa... E fazer algo. Algo por mim, algo pelo outro. Ligar, né? Uma coisa maravilhosa, essa ferramenta aqui está nos unindo. Essa ferramenta aqui pode unir nossas famílias. Né? Vamos lá fazer reuniões virtuais, fazer nossa oração, nosso culto no lar virtual. Convida os parentes. Filho está longe. Chama. Por WhatsApp, uma chamada de vídeo ou o que for. Né? Tá aí, liga para o parente que se não liga. Ah, meus avós, dá uma ligadinha, vê como é que tá. Né? Pergunta. E é muito interessante, gente. É uma coisa que a gente aprende, porque de tecnologia, a gente entende isso. A gente tem um pouquinho de tecnologia e de psicologia. Quando eu vejo o outro numa tela, e aí é bom que eu jogue, se eu conseguir jogar essa tela na minha TV, a pessoa parece maior, isso dá um aconchego para o coração e eu converso com ela. Isso quebra um pouquinho desse isolamento que a gente está. Ah, que bom, Adriane. Que bom. A gente pode divulgar, tá? Pode divulgar à vontade aí. E avisa para ela, Adriana, bem que ela está me ouvindo, né? Não precisa se avisar, não. Que a gente está gravando aqui e a gente vai colocar depois à disposição do grupo lá, tá? Para quem não pôde, para quem teve algum problema para entrar, que isso acontece. Internet tem dessas coisas, a virtualidade tem dessas coisas. Mas a gente precisa entender que a gente não precisa estar ausente.
Nós temos possibilidades mil, né? E orar, gente, orar muito para a gente, para o outro, para o mundo, para os dirigentes, com sinceridade, né? Vamos deixar que isso tudo faça algo na gente. Porque se a gente for avaliar realmente quem somos, né? Para a gente. Vocês estão vendo essa tela agora, os que são brandos? Só me dá um sinalzinho aí se você se funcionou aqui, que eu mudei de apresentação. Ok, obrigado, gente. A gente tem uma referência interessante de onde a gente precisa chegar, de onde a gente tem que sair, inclusive. Esse capítulo 9 ele é um presente para a gente, os que são brandos. Ele fala, os brandos possuirão a terra, tem muito a ver com o assunto que a gente está falando, né? Os pacíficos serão chamados filhos de Deus, e quem se puser em cólera merecerá condenação. Fala das injúrias e violências, a afabilidade, a doçura, o objeto da paciência, a obediência e a resignação, e fala da cólera também. É um capítulo muito bom para a gente estudar. Mas por que eu trouxe esse capítulo? Porque eu preciso saber quem eu sou, que campo interno existe dentro de mim, e preciso saber o que eu quero ser no futuro. E não existe passagem, olha, gente, essa passagem do semeador, ela está em Mateus, Marcos e Lucas, ela é muito importante, né? Ela nos traz uma aferição de quem somos hoje, dos campos mentais e espirituais daqueles que habitam o nosso planeta. Eu me situo em alguns ou em todos eles aqui. Olha só que interessante. Um semeador saiu a semear. Né? Esse semeador a gente sabe que é Jesus, né, gente? Essa semente, mas olha, muito interessante. Ele é o semeador. Ele não é o criador da semente. Quem criou a semente? Deus. A semente é a nossa propensão à felicidade. A semente é a dimensão dos espíritos puros, do Cristo interior de cada um. Desculpa, gente. Um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros vieram e a comeram. O que quer dizer esse longo do caminho? A indiferença. Quantas vezes a mensagem de Jesus libertadora nos bateu à porta e nós deixamos ela passar? Quantas vezes a gente foi ler uma passagem, ler um livro e ele deixou de habitar a nossa mente? Foi maravilhoso, a gente gostou da mensagem, leu a mensagem de Emmanuel, mas ela serviu só para a gente apreciar e ela foi embora depois, né? Então o que é isso? Nós deixamos a parte. E é muito interessante que tudo aquilo que chega para a gente que tem valor e a gente deixa a parte, os espíritos vêm, os pássaros ali, na questão de espíritos, e ainda nos obsidiam. Olha que interessante, vieram e a comeram. Eles tiram a nossa oportunidade de redenção. Outra parte cai no solo, deixa eu pôr aqui a ferramenta, né, que ela tem recurso, a gente não está usando. Outra parte caiu em solo pedregoso e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Olha que interessante. Nasceu. Porém, logo o sol nasceu, queimou-se e a secou por falta de raízes. Não tinha profundidade, não atingiu o sentimento, não atingiu a razão, não tinha profundidade. Por quê? Porque existe dureza nesse coração, pedregoso, né? Então a terra é pouco profunda. Então a gente precisa se entregar mais, precisa atingir. E logo vem o sol, vem o dia a dia, vem a questão material do dia a dia que me busca, me faz trabalhar, não sei o quê, e eu me entrego a isso. E aí essa possibilidade do meu dia a dia me engole. E eu deixo de ser espírito para ser humano, simplesmente. Né? Eu não sei se é humano bom ou se é humano ruim, mas eu sou só humano. E outras sementes caíram entre os espinhos. Essa parte aqui é a parte que mais me entristece. Espinhos é maldade. Outra parte dessa semente caíram na maldade que eu tenho dentro de mim. E essa maldade, às vezes, cresce e sufoca a semente. Olha que coisa interessante. Essa é a maldade do espírito vinculado à terra. Outras, enfim, caíram em terra boa. Bacana. Desenvolveram-se, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos... Gente, quando Jesus fala isso aqui, eu até estremeço. Aquele que tem ouvidos, ouça. Gente, é uma ordem, é uma ordenação. Se você tem capacidade de entender isso aqui, ouça, leva para sua vida.
tá? E aí, bacana, encontrou terra fértil, terra boa. Só que tem proporcionalidade aqui embaixo. Tem 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Então, o que, que quer dizer isso? É a impureza da nossa relação com Deus, né? 30 por 1, 60 por 1, que é mais, e 100 por 1. Os 30 por 1 é aqueles que fazem troca com Deus. Ah, eu vou me entregar a isso, eu vou fazer caridade, não sei o quê, mas Deus tem que me proteger. Eu não posso sofrer, não, eu não posso adoecer, eu não posso isso, não, eu desisto. Essa troca que a gente faz por coisas do mundo. 30. 60 é aquele que troca com as questões espirituais. Ah, eu estou tolerando meu marido. Ah, eu estou tolerando meus filhos, não sei o quê. Mas, sim, eu quero viver em nosso lar, numa casinha bacana lá e pronto. Eu estou fazendo uma troca com Deus com as questões espirituais. Mas eu estou dedicando. Agora tem aquele que entende a relação, a melhor relação que existe com Deus, que é a gratidão. Esses são 100 por 1. Ele não faz objetivando nada, não faz trocando em nada. Ele simplesmente faz. Para isso pertence a sua. Então, e essa situação aqui, gente, é a situação do homem, né? Do homem de hoje, que sou eu. Né? Esses são os corações que Jesus encontrou na terra. Um deles é o meu. Né? Um deles é o meu. E aí, eu vou para o futuro, que é uma coisa maravilhosa, esse futuro. Esse futuro, aí eu consigo encontrar. Aqui, ó. Ah, eu esqueci de arrumar um negócio aqui. Esse é o homem de hoje. Esse é o homem de amanhã. As bem-aventuranças. Mateus 5, de 1 a 11. E ele é muito. Gente, esse estudo, assim. Um dia a gente vai estudar só isso aqui, tá? Se Deus permitir. Né? Que a gente seja agraciado com isso. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele falou isso aqui para os discípulos. É diferente quando Jesus fala para os discípulos. É diferente quando Jesus fala para a multidão. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: vou marcar isso aqui. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. E o capítulo, vocês lembram lá atrás qual que era? Dos mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Nós estamos vivendo isso aqui, ó. Possivelmente nós não temos a mansuetude dentro de nós. Vamos falar disso aqui a pouco. Pouco não, daqui a pouquinho, que só tem um minuto, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus. Ah, isso aqui é lindo, limpo de coração. E aí vem os que trabalham, gente. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A pacificação, os que pacificam. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Isso aqui é na consciência, tá? Vocês perceberam que isso aqui está tudo no futuro? A não ser bem-aventurados pobres de espírito, a humildade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados choram, porque serão consolados, porque herdarão a terra, porque serão fartos, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados. Isso tudo está no futuro. Então a gente precisa saber, dentro de nós, aonde que a gente tem que desenvolver esses elementos. E eu gosto muito também do misericordioso, aquele que produz misericórdia. Porque misericórdia é uma coisa que a gente constrói, gente. A gente acha que não. A gente acha, eu mereço ou não mereço. Não, constrói o merecimento da misericórdia. Como? Sendo misericordioso. Mas o que é sendo misericordioso? Sendo um braço de Deus aqui na terra. Você pode ser um semeador também. Semeia. Semeia a palavra no bem, nega o mal, né? Nega o negativismo. Né? Joga a sementinha do bem onde quer que você passe. Não é tornar alienado, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que começa também a ficar insensível e tudo, ai, não é assim, não pensa assim. Não, respeita o outro. Se o outro está pensando assim, ele está no processo que aquilo é importante para ele. Mas tenta mudar o pensamento dele de uma forma mais inteligente.
de uma forma diferente, de uma forma harmoniosa. Não agride ele, não. Não, você está pensando errado. Não é assim que Deus quer. Não, gente. Não é assim que a gente fala com o outro. Aqui é o nosso futuro. E aqui, esses elementos que a gente precisa desenvolver. E, possivelmente, isso aqui, aí agora falando, voltando para o nosso assunto, está faltando em nós. A espiritualidade está nos colocando à disposição esse momento para que a gente desenvolva isso tudo aqui. Ó. A mansuetude dentro da gente, a misericórdia, né? A gente buscar ter fome e sede de justiça, buscar a verdade é esquisito falar isso, né? Verdade verdadeira, mas é sim, é essa verdade que a gente tem que buscar. E limpar nosso coração. E ser pacificadores, não alienados, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é alienado, não. Tá? É na dosagem certa, às vezes sendo áspero com justiça, às vezes sendo, sabe, tranquilo. Cada momento exige algo diferente da gente. A gente tem que saber aplicar isso, né? E aí, gente, quando sofremos perseguições, e ser por causa do ser diferente que construiu dentro de nós, fica tranquilo, que a gente está começando a ver o reino dos céus dentro de nós. E aí a gente fecha aqui com uma ideia que a gente trouxe no estudo que a gente fez frequentemente, que é muito interessante, que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a entender o nosso papel na vida, na família, para nós, para o nosso próximo, para aqueles que estão convivendo conosco, e fazer o melhor de nós. E fazer o melhor de nós. Porque talvez a gente não esteja fazendo isso. E entender que programa ético de evolução é esse que Jesus vem trazer para mim através do evangelho dele. Porque eu preciso retratar Jesus na minha vida. Jesus traz para a gente, quando a gente fala lá em João 29, isso mesmo, 29, que ele fala para a gente umas questões muito interessantes. Eu preciso dar uma passeadinha lá. Que aí os judeus começam a perguntar a ele, né? Como é que eles podem fazer as obras de Deus? E ele pergunta, né? Aí Jesus responde para ele assim, ó, os judeus perguntam para ele assim, então nos responda, por favor. Gente, eu não estou com o evangelho aqui, eu devia ter trazido, né? Tá lá, tá na biblioteca ali, eu não trouxe. Mas basicamente é isso aqui. Como é que nós fazemos as obras de Deus? Aí os judeus estavam perguntando, que eles estavam vendo Jesus, inclusive é uma passagem muito próxima ali da multiplicação dos pães, que é 6:29, acho que a multiplicação dos pães está lá atrás. Aí Jesus responde para eles, a obra de Deus está naquele que acredita, né, que no enviado de Deus. E aí é muito interessante porque eles perguntam, como é que a gente faz as obras de Deus? E ele responde obra no sentido singular. Mas por que ele responde singular? Porque Jesus trouxe para a gente a informação de que basta uma coisa para modificar a nossa vida toda. E aí a gente volta lá no 6:23, que é espiritualizar a nossa vida. É uma coisa que você faz. E você ressignifica a sua vida como um todo. Então, para eles fazerem as obras de Deus, eles não precisam fazer aquelas obras todas que vêm lá de Moisés. Se eles tiverem a lei de amor na vida deles, e o entendimento da espiritualização da sua vida, todo o resto se modifica. E eu gostei demais da inteligência do Cristo em trazer isso para a gente. A obra de Deus, né, está em crer no enviado de Deus. E aí é muito interessante que a gente acha que Jesus estava falando que ele em si, que eles tinham que crer nele. Que Jesus pede que crer no enviado de Deus, crer nele. E a gente entende que Jesus estava falando para a gente crer não em Jesus como elemento encarnado, mas a gente crer no elemento que Jesus é. Ele é um Cristo. É crer na cristandade. O que é a cristandade? É no Cristo que existe em cada um de nós. É você acreditar nesse Cristo que tem dentro de você. Nós vamos ser Cristos.
né? Acho que todos nós, quase todos nós sabemos disso. Então, a gente crer nessa santidade que existe dentro de nós, acreditar nela e transformá-la. Isso que o Cristo veio fazer. Ele veio dinamizar esse Cristo interno. O Cristo que há em nós. Porque nós também temos potencialmente a esfera crística dentro de nós. Mas a gente precisa santificar a nossa vida, que é fazer o bem o tempo todo. E aí a gente encerra, né? Eu prometo que da próxima vez eu trago o Evangelho para a gente ser mais fiel ao Evangelho. A gente precisa ser fiel mesmo ao Evangelho, né? Para a gente... Aqui esse ataque eu já falei para vocês. Eu falo um pouquinho de ética depois aqui. Mas a gente encerra com essas duas passagens aqui. E aí eu queria agradecer a oportunidade. Eu vou abrir o microfone de vocês, tá? Eu vou descompartilhar a tela, né? Para que as carinhas apareçam, se alguém quiser, né? Mostrar o rostinho aí. E eu vou habilitar aqui os microfones para quem quiser falar alguma coisa. Desculpa, né? Acabei não deixando ninguém falar. Como sempre, né? Falo demais. Nem precisa de a gente falar. A Adriana está falando, só que a gente não está conseguindo ouvir, mas deixa eu ver se eu consigo ajudá-la aqui. Agora elas estão me ouvindo. Adriana, pode falar. Eu não ouvi o que a Adriana falou, não. Eu também não. Mas se ela quiser digitar no chat também pode, tá? Pra gente guardar aqui, né? O que ela vai trazer pra gente. Muito bom o estudo, viu, Marcelo? Pena que eu perdi um pedacinho que minha internet caiu. Não tem problema não que eu gravei, tá? Aí eu vou salvar e tentar jogar pro grupo depois lá. Vou fazer isso agora. Sábado que vem nós vamos ter mais? Aí sim, aqui e assim, parece que a Célia também tem um estudo de domingo. Se ela quiser fazer por aqui, depois vocês avisam ela para mim. Eu não sei se ela está aqui. Você vai fazer o de domingo? Não, desse não, que é distribuição, né? Amanhã tem jeito não, mas domingo que vem vai ter? Aí tem que ver com ela. Se ela quiser, eu posso fazer da mesma forma aqui. Inclusive, não precisa ser eu falando, não. Pode ser o próprio palestrante. Eu subo a plataforma e aí eu jogo para a pessoa e ela tem o domínio lá, ela faz o que ela tiver que fazer e depois ela volta para mim. Entendeu? Aí a gente pode ficar à vontade. Já com a série. Que o Glaucio ia dar continuação do estudo do mês passado, ver se ela coloca ele para dar, então, semana que vem, no domingo. Eu ajudo, aqui eu ajudo a gerenciar a plataforma, não tem problema, não. Vai ser um prazer. E você vai dar sábado que vem, né? Não, aí é o seguinte, pode ser o palestrante, aí fica, eu vou ver com a Lili tá viajando. Eu estou conversando com Glauco, né? É Glauco? Glaucio, desculpa. Eu estou conversando muito com ele. Aí, se tiver outro palestrante para eu habilito a plataforma, ele sobe. Se não tiver, não tem problema não. Eu preparo outro aqui para a gente. Aí tem um monte de passagem boa para a gente estudar aqui, né? A gente viu um monte de coisa boa. Muito bom. Né? Muito bom, adorei. Até sentir pertinho de todo mundo. Isso é muito gostoso. É isso que a gente está, né? A gente está. Aí... Eu cheguei no finalzinho. Quem está falando é a Adriana. A Ângela. Fique à vontade, Ângela. Não, só vou falar, eu cheguei no finalzinho, mas gostei muito da plataforma, do estudo. Eu acho que esse assunto chegou numa hora necessária mesmo, né? Falar das bem-aventuranças. Muito bom. Eu gosto muito. Eu vou colocar no grupo. Você está no grupo lá do Lar da Prece, né? Tô sim. Aí eu vou colocar o link lá, se você quiser ver depois. Né? Eu quero. Depois eu quero assistir tudo. Vou fazer nossa oração aqui. Se alguém quiser fazer, também pode, tá? Mas às vezes Aí eu vou vou fazer nossa oração para liberar vocês, tá bom? E salvar aqui para a gente jogar na internet.
agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pedindo a Deus que abençoe cada lar aqui representado, principalmente aqueles vinculados a nós que estejam em sofrimento nesse momento, que Jesus possa direcionar a sua energia, iluminar esse orbe com seu amor. Sempre tem feito isso, só que nós não percebemos. Que a gente possa ter coração para sentir Jesus perto de nós, para sentir Deus nos envolvendo a todo momento. Senhor, conclama em nós a renovação. Auxilia-nos, Senhor, a entender os movimentos do mundo que nos aferem, Senhor, a condição ainda da evolução. Permita em nós, Senhor, resplandeça o anjo que está guardado dentro de nós, mas que precisa receber a tua semente em terreno fértil e obrar sempre em devolutiva ao mundo aquilo que os misericordiosos fazem, que é distribuir a tua misericórdia. Que esse lar da prece, Senhor, possa nos propiciar sempre momentos de crescimento e de meditação, para que possamos, de retorno ao nosso cotidiano, trazermos o exemplo de Jesus vivo em nós. Muita paz e harmonia, e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Agradecer, né? Assim seja. Agradecer a oportunidade. Certo, muito obrigada. Nós que temos que agradecer. É muito bom o estudo, viu? Eu que adorei, porque aprendi demais. Tá bom. Deus abençoe. Fique com Deus. Boa noite para todo mundo, gente. Por Deus. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Meu tite. Eu nunca esqueço desse apelido que você me deu. Beijo.